A filosofia, desde seu nascimento na Grécia, se desenvolveu ao longo dos séculos com diversas preocupações e campos de investigação. Para entender como ela evoluiu, é importante conhecer os períodos principais da filosofia grega, que acompanharam os momentos mais marcantes da própria história da Grécia. Historicamente, a Grécia passou por 4 grandes fases: a Grécia Homérica, narrada nos poemas de Homero; a Grécia Arcaica, período de formação das cidades-estado; a Grécia Clássica, marcada pelo apogeu da democracia, das artes e do pensamento; e a época helenística, quando a Grécia passou ao domínio de Alexandre da Macedônia e depois do Império Romano. No entanto, os períodos da filosofia não seguem exatamente essa divisão. A filosofia começa na Grécia Arcaica, mas atinge seu auge na Grécia Clássica. A filosofia grega pode ser dividida em 4 grandes períodos. O primeiro é o período pré-socrático, ou cosmológico, que sai do final do século VII ao final do século V a.C. Nesse período, os filósofos buscavam compreender racionalmente a origem do mundo e os processos de transformação da natureza. Eles rejeitavam a ideia de criação do mundo a partir do nada, como ocorre em tradições religiosas, e acreditavam que tudo se transforma continuamente sem deixar de existir, apenas muda de forma. A ideia central desse período era o devir, ou seja, o movimento constante da realidade, sempre passando de um estado para o outro, do quente ao frio, do claro ao escuro, do seco ao úmido e assim por diante. Cada filósofo buscava identificar o elemento primordial da natureza, chamado physis, que seria eterno e responsável por todas as transformações. Tales dizia que era água, Anaximandro falava do ilimitado, Anaximenes via o ar como o princípio fundamental, e Heráclito acreditava no fogo e no conflito como base de tudo. O segundo período é chamado socrático ou antropológico, entre o final do século V e o século IV a.C. Nele, o foco da filosofia muda do cosmos para o ser humano. Sócrates é o grande nome desse momento, e os filósofos passam a se dedicar a questões como ética, política e busca pelo autoconhecimento. Em seguida, temos o período sistemático, do final do século IV ao século III a.C., quando pensadores como Platão e Aristóteles sistematizam os conhecimentos anteriores, organizando-os com base na razão, na lógica e nos princípios do conhecimento. É Aristóteles quem distingue e classifica os saberes científicos, e é a partir da classificação aristotélica que podemos elencar os 3 campos de investigação da filosofia. A ontologia é a dimensão relacionada ao conhecimento do ser, a essência do existir e da realidade. A ética e a política estão no campo do conhecimento dos princípios morais das ações humanas e da capacidade de transformação dessas ações. A lógica e a epistemologia dizem respeito ao conhecimento da capacidade humana de conhecer, ou seja, a investigação do próprio pensamento em exercício. A lógica trata das leis gerais do pensamento e é considerado um instrumento para a ciência. Já a epistemologia estuda e avalia os procedimentos empregados pela ciência. Por fim, o 4º período, chamado helenístico ou greco-romano, vai até o século VI d.C. e leva a filosofia a tratar das relações entre o homem, a natureza e Deus, além da busca por sabedoria como caminho para a felicidade. Nesse momento, já influencia o pensamento romano e os primeiros pensadores cristãos. Assim, nós podemos perceber como a filosofia grega, desde a sua origem, foi essencial para moldar a maneira do Ocidente pensar o mundo, o ser humano e a verdade. Reflexão. A compreensão dos períodos da filosofia grega não se limita ao estudo da história do pensamento. Ela nos ajuda a refletir sobre questões profundas que também atravessam a prática da enfermagem, como o cuidado, a ética, a política, a cultura e as relações de gênero. Desde o período pré-socrático, em que os filósofos buscavam a origem da vida e da natureza, já se pode perceber uma inquietação semelhante àquela que permeia a pesquisa científica e os fundamentos da formação em saúde. A busca por explicações racionais sobre a existência pode ser vista como um antecedente filosófico do que, hoje, chamamos de base científica da enfermagem. No período sistemático e helenístico, a filosofia busca organizar o conhecimento e refletir sobre o sentido da existência e do saber. Esse movimento se conecta com o papel da pesquisa em enfermagem, que sistematiza experiências
investiga práticas e propõe caminhos mais efetivos para o cuidado. Os campos de investigação da filosofia estão presentes na produção científica de diversas áreas da atualidade. Não é concebível conduzir pesquisas sem que se leve em consideração premissas éticas e o potencial de transformação dos estudos. A dimensão ontológica pode contribuir na compreensão dos fenômenos sociais quando estes não podem ser descritos apenas por aspectos objetivos. E a epistemologia é fundamental para construirmos a pesquisa em enfermagem, conhecendo a origem, os limites e a validade do que já foi produzido até o momento. Ao aproximar o pensamento filosófico da enfermagem, o grupo de estudo revela seu compromisso com o saber profissional, com a formação crítica e com a construção de uma prática baseada não apenas na técnica, mas também na reflexão, no diálogo e na humanização. Sendo assim, essa reflexão nos convida a repensar nossas ações. Como cuidamos, como pesquisamos, como ensinamos e como resistimos às imposições sociais que ainda tentam limitar o nosso olhar sobre o outro.